Não é qualquer árvore que é igual a videira frutífera, não. Aquela que dá aqueles cachos de uva, que sai aquele suco, né? Mas antes do suco, a uva tem que ser lá pisada, pisoteada, né? Tudo isso. Mas também, no verso, acredito que aqui no verso 4, no verso 3 ainda, diz que os seus filhos serão como brotos de oliveiras. Olha, você é videira, produz vinho, né? De boa qualidade, eu espero. Você também tem filhos, tanto homens ou mulheres. Os seus filhos são como broto de oliveira. Já viu a árvore de oliveira? Lá em Israel, na Palestina ou em Portugal, tem muito cultivo das oliveiras. É a árvore que produz as azeitonas, né? Conhecidas aqui, a oliva, que é conhecida aqui no Brasil, a azeitona, que é espremida lá, do seu fruto sai o azeite. E lá na Palestina, era uma sociedade agrícola, dependiam única e exclusivamente do planto, da plantação, da agricultura. E o semeador tinha tipo um bornel, que fala, uma mochila, né? uma bolsa grande pendurada, atravessada, e a terra já tinha sido arada, e ele colocava a mão naquela sacola cheia de sementes e jogava, aquele punhado, jogava na terra arada, e umas caíam entre a beira do caminho. Jogava de novo, ia andando, pegava aquelas sementes todas e jogava na terra, e umas caíam, como eu já falei, terreno pedregoso. Outras jogavam a semente, caíam em terreno espinhoso. E outras caíam em boa terra. Mas os nossos filhos são comparados ao broto de oliveira. Aquele cacho, né? A folha da oliveira é como se fosse uma lança. É praticamente um desenho de uma lança. E aqueles brotos, né? Aquelas azeitonas, todo aquele cacho pesado. Sabia que você, para replantar a oliva, a árvore da oliveira, você não pode pegar a que caiu no chão. Você não pode pegar a que os passarinhos já beliscaram ali. Você tem que tirar direto do pé. Tirar direto do pé para fazer o replantio, e tem todo um cuidado especial para ser replantada. E broto de oliveira somos comparados, nós filhos, os nossos filhos e nós filhos do Senhor. Aqueles que foram gerados em Cristo, que são imagem e semelhança do Senhor, brotos de oliveira, porque naquela época o azeite era moeda de troca, de consumo. Quem tinha azeite era uma pessoa próspera. Quem cultivava oliveiras era uma pessoa próspera. O nome Oliveira, que é o meu nome também, eu tenho Oliveira no meu nome, geralmente era dado para famílias que cultivavam a própria planta, a oliveira. Então eles tinham plantações de oliveira e vinha dali o conhecimento do seu nome. E o Senhor nos compara como o fruto da oliveira, os brotos, aqueles que estão nascendo, aqueles que ainda estão verdinhos, nasce primeiro a folhagem, né? E tem todo um cuidado. Você sabia que a oliveira ela pode suportar até menos 7 ou 3 graus? Temperaturas frias demais. Ela pode, né? Meu filho está lá no sul, está pegando 7 graus, 3 graus. Misericórdia, coitada de mim que não aguenta esse frio todo. E a oliveira pode suportar temperaturas baixíssimas. Muito frio mesmo. Sim, porque lá também neva, né? Esses lugares onde são cultivadas as oliveiras. E a árvore de oliveira mais antiga, eu estive pesquisando,
talvez se encontre algumas pesquisas dizem que talvez se encontrem lá em Portugal. Sabe quantos anos a oliveira que tem lá em Portugal tem? Gente, não vou mandar vocês chutar, porque a gente não chuta. Mas 2.850 anos pode durar uma árvore de oliveira. Gente, como suporta tanto? É visto como uma árvore forte, de vida, que abastece toda uma região, que dela é sugado o fruto para consumo, o azeite para moeda de troca, o azeite na época lá de Jesus, que também servia para iluminar as lamparinas. Enfim, se faz muita coisa com o fruto da oliveira, mas ela leva algum tempo para dar o fruto. Não é de qualquer maneira. Não é plantou hoje uma oliveira e colhe amanhã. Não, Senhor. Tem todo um tempo. Tem que ter paciência. Tem que ter estrutura. Tem que saber regar. Tem que saber cultivar. Então, nascem primeiro as folhagens, os ramos, o tronco. Vai nascendo aquela plantinha, né? Aquele tronco é cuidado. Ainda parece que troncozinho, né? Que qualquer ventania vai derrubar. Mas não, porque a raiz dela está afincada. Está forte a raiz. Ela foi bem cuidada. Primeiro a raiz se forma lá embaixo da boa terra. E é assim que a semente, a palavra de Deus, tem que ser enraizada em nosso coração. Profunda. Porque se ela não estiver profunda, se ela cair no terreno pedregoso, ela bate na pedra a sua raiz. Se depara com as provações deste mundo, se depara com as aflições, com os desejos, com as necessidades e se cansa, não vai crescer, não vai ter profundidade, vai parar por ali mesmo. Então, o que a gente aprende? Que a raiz tem que ser profunda. E como é que você tem uma raiz profunda? Primeiro, sua semente morreu. Você morreu para as suas vontades, para os seus desejos, para o seu eu, para aquilo que você acha que é prioridade sua. Você começou a gerar raiz. Essa raiz, para aprofundar, tem que ser gerada na palavra. Palavra. O salmista já dizia: meditarei na tua palavra dia e noite. Para quê? Para quando venham as aflições deste mundo, você está firme, sua raiz não ser arrancada de qualquer maneira. Não ser tirada de qualquer maneira, não, meu irmão. Tem que estar firme, tem que ficar fincada. Porque ainda que te troquem ali de lugar, a sua raiz tem todo um cuidado para ser replantada em outro lugar. Ela tem que ser cavada em volta, deixar 3 dias ali as raízes aparecendo. Eu estou entendendo um pouquinho porque eu tenho jardim, tá, irmão? Então, comecei a pesquisar. Aí, deixa as raízes aparecendo. Depois de 3 dias que você pode mudar aquela planta que já está crescendo ali com as raízes bem fincadas, fortes, para um outro lugar. Senão ela sente a mudança e morre. Então raiz fala de quê, irmão? De profundidade. Vamos ser profundos na palavra de Deus, no nosso alicerce, no nosso manual. Você tem um manual, sua árvore precisa crescer dentro desse manual aqui, que está cheio de promessa, que está dizendo como é que você enfrenta as dificuldades do dia a dia, que está dizendo como é que você tem que ter paciência, como é que você tem que mudar, como é que você tem que repartir, compartilhar amor, como é que você não pode se ferir à toa. Tudo sente. Porque quando está na base da raiz profunda, vai aparecer os galinhos lá. E está crescendo, aquele troncozinho, né? Vai crescendo, vai dando os raminhos, né? As folhagens. E como é que fica? Vem a fase das folhagens, né? As estações.
porque florescem, geralmente, né? Florescem na primavera, geralmente. Agora, com as mudanças de clima aí, às vezes antes, às vezes depois. Mas quando está em época de ramos, de galhos, de folhas, você já está liberando transformação. Porque o que a gente aprende na escola? Que as folhas lá tem aquele processo, né, da fotossíntese. Meu filho, me corrija se eu estiver errado, que tem muito tempo que eu já não estou na escola, né, gente? Eu estou estudando, mas não estudo mais fotossíntese. E as folhas fazem o quê? Transformam, né, o ar em oxigênio. Então, todo mundo que anda à sua volta, ao seu redor, em volta da sua casa, em volta da sua mesa, por onde quer que você passe, ainda que você esteja só com folhas, você tem que estar liberando oxigênio puro. Que é o quê? Falando do amor de Deus. Aquele que liberta, o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Você já está levando algo para as pessoas. A sua árvore já está tomando forma. Ela já está espalhando aí o ar de Cristo. Onde você está passando, aí você está levando e você está gerando oxigênio, porque tem muita gente morrendo por falta de conhecimento de Cristo. Estão tão afundados nas suas depressões, na sua ansiedade, no seu comportamento do dia a dia. Olha o caos que nós estamos vivendo, meus irmãos. Depois que eu comecei a trabalhar com psicanálise, Senhor, eu não sofri nada. Porque o que a gente pega de pessoas deprimidas. Outro dia, a irmãzinha me ligou, falou assim, estou querendo me jogar na ponte. Eu falei assim, Jesus, misericórdia dessa alma, o que a gente faz agora? Falar do amor de Deus, usar o processo ali, a ética, para tirar aquela pessoa daquele quadro, naquela hora, naquela situação. Então você vê que seus problemas são pequenos, porque tem outra pessoa ali querendo se matar porque não conhece Jesus. Porque as provações são demais, porque nós somos humanos. Não estamos preparados para enfrentar os ventos fortes, as tempestades. Então tem que ter raiz firmada, profunda. Tem que ter tronco grosso. Para ser árvore frondosa, tem que ter folha verde. Folha iluminada pelo Senhor, direto com o sol da terra. O sol de Cristo, a luz de Cristo, que chega e acaba com a escuridão de uma vez. Então tem que ser essa árvore forte, você tem que andar por onde você andar, você está exalando a Cristo. As suas folhas estão levando oxigênio para essas pessoas que estão sufocadas, que caíram nos espinhos. A semente delas caiu em espinhos. Até se alegraram, até ouviram falar do amor de Deus, mas veio as tribulações dessa vida. E ficaram sufocadas em meio aos espinhos. E quando viram que tinham que enfrentar e mudar e viver situações difíceis, isso não é para mim. Não, eu não aguento, vou voltar lá para o que eu fazia, os desejos do mundo, a riqueza do mundo, a ambição, a ansiedade. Tudo isso os enganos desta terra, meu irmão. Que são enganos, tudo passa. Passa rápido. Então você tem que usar a sua vida como uma árvore que exala o bom perfume de Cristo. Se você está sem um propósito, eu vou te dar um agora. O propósito da sua vida é ser árvore e levar o evangelho a toda criatura. Aqueles que estão perto de você, esse é o teu propósito aqui na terra, levar o amor de Cristo. Em tempo e fora de tempo, porque você senta numa clínica do lado de uma pessoa fazer uma consulta médica, você acha que está passando mal, a pessoa está com câncer, está morrendo. Então você não tem problema não, meu irmão. Quem tem problema são aqueles que não têm Jesus, que vão se agarrar em quê? Eu não sei quem está me assistindo nessa hora. Às vezes você está aqui, você chegou numa situação difícil, você tem realmente uma doença que para o mundo, para os médicos é impossível de ser curada. Mas para Deus tudo é possível. Tenha fé, esperança. O Cristo que ressurgiu dos mortos
cura e ainda faz milagres e opera maravilhas. É o Deus da minha avó, o Deus da minha sogra, que faziam conferências aqui em lugares descampados, desertos, lá na roça, mas vinha muita gente de vários lugares. E a família da minha sogra, meu esposo, conta que ela orava e os paralíticos andavam. E que os mudos falavam, e que os surdos ouviam. Esse é o Deus da minha sogra, é o Deus da minha avó, é o Deus do meu pai, que também já não está mais aqui. É o meu Deus que eu conheço, porque quando eu tive 5 miomas e 2 cistos nos seios, e 5 miomas no útero, foi em 2019, foi em dezembro de 2019, a gente estava indo para a formatura, uma das formaturas do meu filho lá em Mato Grosso. E antes de ir, eu fui fazer os exames para tirar aquilo da minha cabeça. Senhor, o que vai ser, né? Eu estava sentindo dores. E eu a médica passou vários exames, eu fiz todos os exames antes de viajar em dezembro. E quando eu voltei na médica, eu fazia o exame, né? No útero e tal, e o médico falava, o mioma está muito grande, vai ter que ser tirado. E eu realmente estava sentindo. Voltei, fiz os exames todos, voltei na médica. Um mês depois, antes de viajar, a médica até que fez o parto deles, minha médica antiga, a doutora Miriam de Carvalho, também uma serva do Senhor. Tá, doutora Miriam começou a rir, olhando os exames. O que foi, doutora Miriam? Não tem mais nada aqui não. Não tem mais nada aqui não tem mioma, não tem cisto. Eu falei assim, não, mas nem os cistos do seio, não tem mais nada. Você está bem, você está limpa, está curada. Eu falei assim, glória a Deus, posso viajar em paz. O Deus cura milagres. Deus faz maravilhas. Você imagina, para mim era muita coisa, mas e para quem está com um problema maior? Deus pode também, Deus pode te curar, meu querido. Deus pode salvar a sua vida, restaurar sua família, curar você. Porque Ele faz milagres, é o Deus que eu acredito, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que... Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus que ainda opera maravilhas, independente dos tempos modernos que estamos vivendo, essa era tecnológica. Então, voltando lá para o seu tronco, para as suas folhagens, uma hora chega a hora que você precisa florescer. Já está com as folhas? Como eu falei, as folhas de oliveira são como lanças. Parece uma lança afiada, ainda é meio prateada na ponta. Olha só o detalhe de Deus. Eu observo a natureza, eu vejo como Deus é tremendo, perfeito, incansável em muitas formas diferentes. Hoje em dia os passarinhos me visitam no quintal de casa e eu fico vendo canário com amarelinho, meio esverdeado, com cabecinha vermelha. Como é que pode? Todo colorido. Quem faz isso é Deus. É criação. Não tem outro. O bem-te-vi lá com a barriguinha amarela, aqui branquinho, o biquinho preto. Tem um outro que é azulão, nem sabia o nome do passarinho. Daqui a pouco tem o beija-flor. E quando a gente foi em Mato Grosso, lá no quartel, tinham as araras azul, amarela, vermelha. Gente, uma coisa linda, a natureza de Deus. Como é que pode? Um Deus que a gente não consegue imaginar. Fez todas as cores, fez tudo. Coloriu o mundo, coloriu a terra. Criou você, me criou. Então imagina o que Ele pode fazer por você. Criador de céus e terra. Dono do universo. Dono do ouro e da prata. Aquele que faz muito mais além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Aquele que supera as nossas expectativas. Letra A, faz desse jeito. Letra B, daquele jeito. Letra C, assim, Senhor. Uma dessas 3 opções o Senhor pode fazer e tal. Aí Ele vai lá e fala assim, nenhuma das alternativas acima. Faço do jeito que quero, na hora que quero, com a minha vontade. Ainda uso as pedras para falar. Ainda movo problema, montanha. E faço tudo do meu jeito, de maneira que você nunca imaginou. Né? Então, para quem está aí sufocado nos seus problemas, começa a confiar nesse Deus aí. Começa a ler palavra.
Passar momentos com esse Deus que é dono do universo e ainda tem tempo para passar o dia todo com você. Porque Ele não desgruda. Porque se o Senhor piscar, já era a nossa vida. A palavra de Deus diz que o Senhor não tosquenejará, não piscará no cuidado com os seus. São meninas dos olhos de Deus. Imagina se o Senhor piscar da sua vida. Está arriscado sair de casa, não volta mais. Ninguém sabe hoje em dia, né? Estamos em tempos assim. Que o Senhor está chegando para cada um de nós.